não somos vítimas, nós somos voluntários do fracasso. Então, antes de você se vitimar, você entenda que o fracasso é uma decisão. E decisão é a zona consciente do cérebro, é escolha. Então, quando você opta pelo fracasso, é uma decisão infeliz. Então, você não é uma vítima, é um voluntário. Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E está no ar mais um episódio do podcast Prosperidade na Prática. Maurício, vamos falar sobre coisas que interessam muito ou que não interessam nada. Porquê é que as pessoas fracassam? É o tema do podcast de hoje. E talvez para começar seja muito importante definir, afinal, o que é o fracasso. Fracasso eu diria que é algo que todos nós fugimos insistentemente, né? Porque, de uma forma geral, todo mundo busca o sucesso e foge do fracasso. Tem uma obra que o autor é Og Mandino, que é um best-seller, que chama-se O Maior Vendedor do Mundo. E ele define como fracasso, eu não sei bem as palavras que estão lá, mas diz que o fracasso é a incapacidade do ser humano atingir o seu sucesso ou o seu objetivo. Ou seja, todas as vezes que você define uma meta, tem um objetivo, e que você, no seu percurso, enfrenta os trambolhões, vamos chamar assim, não é? E por esse motivo desiste, nesse preciso momento você encontra o fracasso. Portanto, o fracasso é uma decisão sua, porque se você persistir, apesar dos trambolhões, como falei, né, entre aspas, apesar das curvas fechadas, apesar dos tombos, forçosamente o seu objetivo será alcançado. Você começou aí por falar que é aquilo pelo qual todos nós fugimos. E depois falou também em objetivos. Há ou não há uma grande diferença entre querer fazer as coisas para atingir um objetivo ou querer fazer as coisas para fugir do fracasso? É uma boa pergunta, porque na verdade fugir do fracasso não é suficiente. Não é? Você querer fugir do fracasso eu aplicaria isso de uma maneira geral, porque não é agradável você ser fracassado. Você, quando é fracassado, você leva o título de fracassado. E todo mundo almeja o sucesso, não é? De uma forma geral. A gente fala que todo mundo é muita gente, a gente não pode falar em termos de todo mundo. Mas, maioritariamente, as pessoas buscam o sucesso, mas não é o sucesso pelo sucesso. O sucesso por não fracassar. É o sucesso no seu verdadeiro valor agregado quando você atinge o sucesso. Então, não é querer fugir do fracasso, é atingir com um propósito. Há uma história que é muito conhecida e que mesmo que as pessoas, ou mesmo que nem todo mundo conheça, todo mundo usufrui do sucesso dessa pessoa. E essa pessoa diz-se que fracassou mais de 1000 vezes. A história é que ele, para conseguir chegar ao objetivo dele, ele teve que tentar pelo menos 1000 vezes até conseguir encontrar o objetivo. Eu estou a falar de Thomas Edison, que criou a lâmpada. E a história que é conhecida dele é que para ele conseguir chegar ao seu sucesso, ele teve que fracassar durante muitas vezes, e a história é 1000. Aquilo que eu falei nesta história porquê? Porque aquilo que é diferente entre o Thomas e as pessoas que não conseguem nunca alcançar os seus objetivos é a capacidade que cada um tem de aprender com o erro que o levou ao não conseguir alcançar o objetivo naquela experiência, ou é realmente a pessoa sentir que aquilo não é o caminho e pronto, e olha, vou-me embora e este aqui não é aquilo que eu quero. Sucesso é uma lista de pré-requisitos que sem eles você não chega a lugar nenhum. Você falou o Thomas Edison. Agora você, se quiser, pode enumerar 10, 15, 20 pessoas de sucesso, verdadeiramente de sucesso, e que quando eu digo sucesso já ultrapassa o sucesso para eles mesmos,
e já digo sucesso no que diz respeito ao que ele diz, ao que deixam de legado para uma população, para a humanidade, todas essas pessoas, eu diria que, como eu disse que todo mundo é muita gente, ninguém talvez também seja muito pouca gente, mas eu arriscaria dizer que nenhum deles teve um percurso tão linear que esses trambolhões não acontecessem. E que errassem mais de 1000 vezes ou menos de 1000 vezes, o número não interessa, mas que errassem muitas vezes para conseguir chegar a esse objetivo. Então esse é um exemplo, mas se você clicar na internet, você vai buscar N outros exemplos de pessoas que tiveram sucesso, e que já não digo, mais uma vez, sucesso para eles, mas para uma humanidade como legado, e que tiveram um percurso enorme de derrotas. E aí sim, eu acho que é importante irmos buscar um conceito que costuma-se dizer que uma pessoa perde uma batalha, mas não perde uma guerra, não é? Porque eu acho esse termo um pouco violento, né, quando falamos de guerra, mas ilustrada, de uma forma ilustrada, você consegue entender que quando diz que você perde várias batalhas, é quando você não desiste nessas batalhas. Você recua os seus soldados, não é? Dentro da mesma linguagem, né? Retira-se, refaz a sua estratégia, reorganiza a sua rota, redefine a sua conduta, tendo em vista o seu objetivo final, e parte de novo. E aí vem, naquele hall de coisas que eu disse, que agrupam valores de pessoas de sucesso, está a persistência. Por quê? Porque você entendeu que ali houve um desafio e você falhou nesse desafio. Em vez de você insistir naquele desafio errado, você recolhe e persiste no seu objetivo, que é uma diferença grande entre persistir e insistir. Você insiste naquele erro e não sai dali, né? E você persiste quando você olha além do erro. Você não olha o problema, olha lá na solução. Então esse é um dos quesitos básicos no rol de assuntos fundamentais para uma pessoa de sucesso. Ou seja, você tem que persistir, entendendo que a perda de uma batalha não significa a derrota de uma guerra. Entendendo que esse falhanço não destrói o seu objetivo. Fortifica você porque dá mais subsídio, mais informação, mais inteligência para que você redefina a rota e, com o olhar no seu objetivo final, você parta novamente para uma nova batalha. O que não quer dizer que na segunda batalha você vai ganhar. E Thomas Edison perdeu 1000 ou mais de 1000. E hoje em dia, o que nós estamos fazendo aqui com condições, né, de iluminação pelo menos, teve um árduo percurso de batalhas lutadas e fracassadas. Mas, no entanto, ele não vestiu a roupa do fracassado. Ele entendeu que aquela guerra não estava terminada. Aquele desejo final, o objetivo final, o olhar estava muito além. E aí é que se nota uma pessoa próspera, de sucesso, que é quando os problemas são menores do que ela. Quando ela olha para um problema e o problema é maior do que ela é deglutida pelo problema. E ainda assim, esse problema é um ponto de vista. Porque você não tem que se deter refém desse problema. E eu vou dar um exemplo prático para você entender. Não é? Eu quero fazer alguma coisa, e não vou especificar, quero fazer alguma coisa que essa coisa seja difícil para mim. E eu vejo um grau de dificuldade nível 6. E eu tenho um grau de conhecimento nível 3. Se eu não consigo baixar o grau de dificuldade, eu posso aumentar o meu grau de conhecimento. E quando o meu grau de conhecimento passa a 8, a dificuldade vai persistir com nível 6 e ela é ultrapassável. Então entenda que a dificuldade está na forma como você olha para ela. Se você olha assim ou se você olha assim.
E a partir da forma como você enxerga a dificuldade, a atitude que você toma para ultrapassar é que vai definir você como um fracassado, ou um desistente, ou um vitorioso. E é isso que é muito importante perceber quando nessa história há um conto real, um relato real de uma pessoa que deixou um legado monstro para o universo, para a nossa humanidade, né? Né? Para a humanidade. Para a humanidade, um legado, não é? Que a gente vive hoje e que falhou muitas vezes, não é? E que esse motivo, e que seja o maior legado talvez seja exatamente esse, não só o produto final da luz, mas como falhar não é sinônimo de fracassar. Tu achas que uma das principais razões pelas quais as pessoas fracassam pode ser pelo facto de elas não pararem para analisar uma estratégia, ou até antes disso, ou até não terem efetivamente uma estratégia? Isso é fundamental. Como tudo na vida, você tem que dominar para você ultrapassar. Você não é fácil você ultrapassar o que quer que seja se você não tiver domínio, e domínio no que eu digo não é questão físico, força, digo também em termos de conhecimento daquilo que você vai ultrapassar, não é? Que é o seu desafio, que é o seu propósito. Então, inevitavelmente, qualquer que seja o seu objetivo, nesse percurso, passa pelo conhecimento, passa pelo aprendizado. A questão é, será que você está disposto a perder, e entenda que eu fiz aqui uma aspas bem grande, porque você não perde nunca nesse sentido, perder tempo aprendendo? Perder dinheiro quando você investe em aprendizado? Não é? Porque lembra que eu falei aqui do exemplo em que você tem uma dificuldade grau 6 e o seu conhecimento está no grau 3. Você não vai adquirir conhecimento grau 7 para ultrapassar o problema grau 6 se você não investir em você. Ou você ainda está esperando que o Papai Noel bata na sua porta em dezembro com um saquinho de conhecimento. Já passamos dessa fase. Então é preciso você buscar conhecimento, buscar aumento de capacitação para o seu grau de conhecimento seja muito mais compensatório que aquele grau de paralisação, de dificuldade do que quer que seja. Então você precisa buscar esse conhecimento, você precisa entender que você não nasceu sabendo. Você precisa ser humilde o suficiente para querer aprender até o último dia da sua vida. E que você entenda que você nunca será um copo totalmente cheio. Porque um copo totalmente cheio, qualquer conhecimento que entra mais, água, derrama. Porque ele está cheio. Ele acha que não cabe mais nada. Enquanto você entende que o seu copo é permanentemente algo que pode ser acrescentado, quanto mais entrar conhecimento, mais você expande, mais você cresce. Entende? E isso vai também da sua humildade e reconhecimento que é preciso entender. Mas entender e aprender requer o que eu falei, requer tempo, requer dedicação, requer investimento. Não é? Você precisa... agora, você podia estar vendo televisão e está agora assistindo um vídeo, que é importante, está trazendo conhecimento. Não é? Como eu aprendo com você, quando você põe as suas mensagens, quando você escreve, quando você dialoga, quando você interfere invertendo o raciocínio das coisas que são colocadas. Não há aqui donos da razão, não é? Nós falamos aquilo que é o conceito científico base da programação neurolinguística, da física quântica, da neurociência, e opiniões diversas devem ser proclamadas, né? Devem ser discutidas, porque isso leva à evolução intelectual. Então, isso tudo é importante, mas você tem que ir buscar. Não é? E aí vai das suas atitudes, dos seus comportamentos, das suas decisões, das suas escolhas, porque senão você vai ficar paralisado no tempo, e paralisado no tempo você não vai ter o seu resultado. Você falou em dedicação. Uma pessoa fracassa porque muitas vezes ela não está disposta a fazer tudo aquilo que é preciso ser feito para alcançar o objetivo. Com toda certeza. Com toda a certeza. Como eu digo, o sucesso não é um pacotinho embrulhado que vem no saco do Papai Noel.
Não vem assim. Não é? Ah, mas o fulano de tal tem sorte. Aí você pega no trabalho que a pessoa tem para fazer o que faz e chegar onde chegou e depois me diz se ele teve sorte. Não é? Qualquer grande atleta, como o caso do Ayrton Senna, por exemplo, que é um atleta brasileiro conhecido mundialmente, ele teve enorme números de resultados positivos. Se tornou um ídolo, um ícone mundial dentro do esporte de referência dele, que era a Fórmula 1. E aí você me diz que ele é um homem que tem sorte na vida, não é? Quer dizer, entenda que ele não ficou sentado em casa esperando que as coisas acontecessem. Ele pegava nas dificuldades maiores que ele tinha, não é? Como era o caso das corridas, e lembro-me bem que as maiores dificuldades eram corridas de pista molhada, não é? E ele estudava, refazia, treinava, insistia, persistia, não é? Não usando o termo incorreto, insistia, mas persistia no objetivo final. E ele se aprimorou tanto que qualquer corrida em campo molhado, em pista molhada, ele passou a ser o que ganhava sempre. Então esse número grande de pole position, que resultava em números enormes de resultados positivos de subida do pódio em primeiro lugar, tem por trás não uma história de sorte, mas uma história de dedicação, de comprometimento, de envolvimento, de amor, de paixão. Não é? E a partir daí você tem um resultado. Então, quando você me diz, as pessoas que não têm sucesso é porque não estão dispostas a fazer. Agora, custa, não é? Como tudo custa, qualquer esforço requer um desgaste. E esse desgaste dói. Dói emocionalmente, dói fisicamente, dói intelectualmente. Mas é a sua parte para você atingir o resultado. Então, o sucesso é algo construído pelo seu comportamento. Portanto, é uma decisão sua. E antes disso até, será que a pessoa realmente quer atingir aquilo? Será que a pessoa realmente quer aquele objetivo? E será que não será porque ela não quer assim tanto que ela fracassa? Pois é, eu acho que nós aí temos que entrar num campo que é entender a mente humana, não é? Porque nós, no fundo, somos uma pessoa, temos um cérebro, que é considerado o cérebro trinus, que é o cérebro mais evoluído no planeta Terra, porque ele é dividido em 3 partes. E uma das partes, que é a parte consciente, que é destinado aos seres humanos, que é o que perfaz a capacidade de diálogo, que é o que perfaz a capacidade de agendamento, de fazer contas, de programação, a parte intelectual, né, de discussão, de conversa, que é a parte que está acordada, que é o consciente. E tem a parte inconsciente, além da parte reptiliana, não vamos entrar por aí, mas tem a parte consciente e a parte inconsciente, que agrupando essa parte reptiliana também. O que vai acontecer? Nessa parte inconsciente, que é a maior parte do cérebro, tem todas as nossas crenças. Agora, é uma parte que ocupa 95% do total da nossa caixa cerebral craniana. Então, nessa parte, é algo que não é tão definida quanto a parte consciente. A consciente você tira as suas conclusões e decide, não, eu quero, não é? Mas se inconscientemente você tiver lá algumas crenças que atrelam você à incapacidade ou não merecimento, ou o que quer que seja, que são crenças que vão te limitar, você acaba sendo engolido por essa parte inconsciente, que é 95%, e os seus 5% de parte consciente, que é o quero, o sucesso, é engolido. E você não entende por quê. Mas eu quero tanto sucesso. Então tem que ver se esse querer é algo de conveniência, não é? Não, é porque é conveniente para mim. Eu quero sucesso porque é conveniência. Né? Ou se é coerente com a sua missão, com o seu objetivo, com a sua vida, com o seu interesse.
que é conveniência ou Comprometimento. comprometimento. Exato, nós falamos sobre isso, é por isso que agora perguntei ao Daniel, nós tínhamos falado sobre isso anteriormente. Então tem que haver um comprometimento, porque senão é só conveniência. E aí, meu amigo, as coisas não chegam lá, tem que haver comprometimento. E quando você define muito bem aquilo que você quer, você começa a comunicar dessa forma. E ao começar por comunicar dessa forma, você começa a agir de acordo com aquilo que você comunica e a agir de acordo com aquilo que você quer. E o universo começa a entender que tu realmente queres isto. Tu realmente ages de acordo com aquilo que tu queres. Quando tu falhas nesta forma de agir, tu dizes para o universo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas ages de uma forma completamente diferente. Por exemplo, universo, eu quero ser próspero financeiramente. Eu quero ser próspero financeiramente. A minha vida a partir de agora é uma vida de uma pessoa próspera financeiramente. E eu começo a agir como uma pessoa próspera financeiramente. Eu começo a entender que eu tenho que ter controle sobre o meu dinheiro, começo a entender que eu tenho que saber quanto é que eu gasto, quanto é que eu ganho. Eu sei que tenho que fazer um balanço, mas começo a ter atitudes, isso é tudo o que eu sei, mas as minhas atitudes continuam a ser as atitudes de uma pessoa que não é próspera financeiramente. Aí o universo diz assim: opa, então tu não querias ser próspero financeiramente e continuas a ter as atitudes de uma pessoa que não é próspera financeiramente? Mas a pessoa nota que ela faz isto porque nós conversamos sobre isto. Nós fazemos vários conteúdos sobre isto. Fazemos vários podcasts em que já explicamos à pessoa que ela tem que ter uma coerência nas atitudes, na comunicação e naquilo que ela pede para o universo. Mas ainda há pessoas que não conseguem entender isso. Porquê é que tu achas que é assim tão difícil uma pessoa entender que aquilo que muitas vezes leva a pessoa ao fracasso é ela pedir uma coisa ao universo e agir completamente diferente daquilo que ela pede? Eu acho que também tem que ter coerência da nossa parte no entendimento de que nem todo mundo consegue ter acesso a essa informação que nós acabamos por nos privilegiar quando nós buscamos. Mas ainda assim, não veio no saco do Papai Noel, como nós falamos. Foi busca. Não é? Hoje eu estou sentado aqui falando, colocando e postando conteúdos gratuitos daquilo que eu aprendi e que eu tive que buscar. E ainda assim, esses conteúdos têm um propósito maior, que é levar aquilo que eu entendo como prosperidade para mim, para outras pessoas. E está acessível. Você hoje pode acessar ao YouTube, por exemplo, e tem centenas de vídeos nossos, com conteúdos até maiores, que as Para pessoas... ser mais exato, neste momento há de ter uns aproximados de 500 vídeos de conteúdo. Você vê, entenda quando a coisa é doce e quando é amarga. Eu, para ser franco, nem julgava que eram 500, porque o conteúdo ele é espontâneo, ele sai. A gente começa a gravar e aí já dando os bastidores, não é? Eu acho que custa mais pensarmos naquilo que vai ser falado, né? Escolhas de conteúdo, do que apertar o botão do start, porque depois ele não para. E aí vem a emoção, vem o coração, vem o comportamento, vem a ação associado ao que eu penso, ao que eu sinto. E aí eu estou sendo congruente com o universo. Não é? E eu estava dizendo que nós temos 500 e tais conteúdos gratuitos no YouTube, por exemplo. Ainda assim tem que comprar câmeras. E se eu virasse tudo, vocês iam ver que eu tenho aqui um estúdio de televisão, né, em ponto pequeno para isso tudo. E, no entanto, as pessoas têm acesso à informação gratuita e às vezes preferem ter a informação da novela. Eu não estou aqui para julgar, não é? Eu estou certo, ela está errada? Não. Ela está certa e eu estou errado? Não. Ela está certa para ela, para ele, ou para quem quer que seja, e eu estou certo para mim. Então não há certos e errados, há resultados. Não é? Então, se você tem disponível isso, seria óbvio que eu atingisse 8 bilhões de pessoas que quisessem ouvir o que eu estou dizendo. Mas não, são escolhas. São escolhas. É claro que o trabalho que a gente faz é um trabalho gradativo. Você vai ampliando e vai evoluindo. Começamos com vídeos pequenos. Hoje nós temos cursos de formação, curso pago, que a pessoa pede para fazer e faz o curso já com aproveitamento de andamento, com conteúdos dirigido para a prosperidade. Agora,
tudo isso é preciso construção, tudo isso é preciso vontade de aprendizado. Isso tem que partir da pessoa, não é? Eu falei em YouTube, mas tem Instagram. Hoje as redes sociais são riquíssimas em termos de quantidade, em termos de qualidade, em termos de acessibilidade. Você consegue ter internet em qualquer lado, nem que seja com a internet do vizinho. Se você quer, você busca. Você tem acesso à internet e você despeja ali conteúdo em cima de conteúdo. Então esse é o nosso objetivo, é a nossa proposta. E por que eu faço isso? Porque acredito que isso é abundante em mim. Busco, torno abundante, partilho a abundância e vivo em abundância nesse sentido e passo a ser coerente com o universo naquilo que eu anseio, naquilo que é o meu desejo. Porque eu passo a vibrar em abundância, partilhando e trazendo abundância. Compreende? A ligação do ser humano com o Criador, que nós chamamos aqui de universo, ou o que você quiser chamar, porque é importante você entender que o nosso conteúdo não é dirigido a uma religião, não é? Porque as pessoas, quando falam em espiritualidade, às vezes confundem com espiritismo, ou com religião, ou com cristianismo, ou com budismo. Esquece. Se você é budista, esse conteúdo é para você. Se você é umbandista, esse conteúdo é para você. Se você é espiritista, se você faz o espiritismo, pratica o espiritismo, é para você. Se você é católico, né, é do catolicismo, é para você. Porque não é a religião, mas é o que está atrás da religião. Então, quando você se conecta ao ser humano com o universo, ele se conecta de forma em que você pense mentalmente, não é? Pense, crie a sua imagem daquilo que você deseja, sinta, porque não adianta você pensar se você não sentir. Eu quero ser um homem de sucesso, mas eu sinto que sou um fracassado. Esquece, então você tem que tratar aqui. Você tem que tratar o que você sente, porque você não está sendo coerente. E o universo, a linguagem que o universo compreende é o sim. Não passa pela coerência do universo. Antagonismo de pensamento e sentimento não conecta. Então você só realiza, você só co-cria, e aí o termo co-criar, porque você cria com o universo, quando você sintoniza e é coerente. A pergunta que o Daniel fez tem a ver com coerência de comportamento, coerência de pensamento, coerência de sentimento. Eu diria que existe aqui um triângulo de que, se não tiver conectado intensamente, você não cocria, você não realiza. Então tudo é possível desde que você concatenize as ideias, não é? Mentalmente, sinta aquilo que você deseja e tome ação e atitude no caminho do que você deseja realmente alcançar. Que aí é a questão das oportunidades que o universo coloca. E às vezes eu falo, não, todo mundo tem oportunidades. Aí aparece sempre um que fala assim, você é maluco, vai morar não sei aonde para ver se você tem oportunidade. Entenda, a questão da oportunidade, ela existe no planeta Terra. Como você lidar com as adversidades que você tem é que vai mentalmente te fazer enxergar ou não as oportunidades. Não é? Porque a pessoa diz, mas um é filho de rico, tem escola boa, o outro é filho de pobre. Você quer que eu enumere para você? Eu não vou me dar esse trabalho, mas você vai ter que ter esse trabalho. Vai na internet e procura pessoas que vieram de famílias humildes e que hoje deixam um legado mundial construído para partilha entre os seres humanos, partindo do zero. Não é? Pessoas que não têm. Então não é o dinheiro, é algo que está dentro, é o comportamento, é a ação, é a estratégia, é o querer, é o andar, enxergar as oportunidades. Mas antes disso, criar e sentir. Eu aproveito até para dar um exemplo de como as oportunidades estão à nossa frente e se calhar as pessoas não as aproveitam. Em todos os podcasts nós damos a sugestão da pessoa dizer um tema para ser abordado no próximo podcast.
Quantas pessoas que estão neste momento a assistir a este podcast até gostavam que um tema específico fosse desenvolvido, mas nunca tiveram a atitude de escrever qual é que é o tema que gostavam que fosse desenvolvido no próximo podcast. A verdade é que há a possibilidade de pedir a uma pessoa para desenvolver pelo menos esse tema durante 30 minutos. Porque se vocês forem ver, a maior parte dos nossos podcasts tem pelo menos 30 minutos. Então há todos os podcasts, há a possibilidade de você comentar qual é o tema que você gostaria que fosse abordado no próximo podcast e que esse tema fosse explorado durante 30 minutos. Agora pense, você que está a assistir ao podcast, quantas vezes você escreveu nos comentários qual é que seria o próximo tema do podcast que você gostaria de ver aqui? Aí você diz que não há oportunidades. E mais, talvez você ainda possa pensar que escrever algo que pudesse sugerir um próximo podcast fosse lhe dar muito trabalho. Porque você vai ter que pensar, não é o tema que você vai querer ouvir, vai ter que escrever, vai ter que abrir o computador, enfim. Mais do que isso, ações que nós tomamos de crescimento, de evolução gratuito, como nós já falamos, né, várias vezes, e semanas que nós estamos prestes a construir uma semana, vai ser uma semana de prosperidade, nós chamamos de maratona de prosperidade financeira, que é gratuito e que as pessoas bastam se inscrever. É um clique. Nós tivemos o trabalho de construir, eu particularmente tive o trabalho de construir um e-book, que é um livro dado, um livro eletrônico. Você não precisa sair da sua casa, você não precisa comprar, você não precisa, é de graça, é dado, porque não me custa a mim. Ele foi produzido digitalmente. Se eu distribuir para uma pessoa ou distribuir para 10 milhões de pessoas, é indiferente. Então nós fornecemos, através de todo esse mecanismo de partilha de conhecimento, também é uma outra alternativa. Eu vou deixar aqui nos comentários o link do e-book, né? Se as pessoas estiverem interessadas em ter conhecimento sobre isso, pergunte, faça isso, baixe, é um cliquezinho que você dá ali, você vai ter informações que vão te trazer crescimento, conhecimento, né? Isso é claro que há muito mais gente, e perdoem-me a ênfase de muito mais gente que tem essa dificuldade, e por isso o mundo é essa pirâmide, né, em que a base vive na escassez, porque elas são agarradas à zona de conforto e não querem fazer nada por isso. E mantêm-se ali. E poucas pessoas estão ali no pico da pirâmide porque despertaram conscientemente, não é? E optaram por avançar no sentido do crescimento pessoal, da autoevolução, do autocrescimento, do autoconhecimento. Eu posso estar falando coisas que não tenha sentido nenhum para você. E eu peço, desligue agora esse vídeo. Não é para você. Você está perdendo seu tempo. O meu eu não estou, porque eu estou falando para quem quer ouvir, não é? Mas não é para você. Agora, se você quer crescimento, se você quer aprendizado, eu não estou dando algo que eu estou inventando, eu estou dando algo que já me foi dado, e algo que eu busquei, algo que eu criei. E aí a necessidade da partilha nesse sentido, não é? Porque nós estamos falando em fracasso e sucesso. E quando falamos de fracasso e sucesso, falamos de atitude. E não venha dizer que não há oportunidades. E não venha dizer que a oportunidade não é para todos. Não é? Pelo menos aqui dentro do nosso público todo que nós agregamos, do público que nós buscamos, o conteúdo é disponível para todas as pessoas. Uma das coisas mais importantes nesta jornada rumo ao sucesso é ver que cada derrota é uma oportunidade de aprender. Sim, nós já falamos algumas vezes sobre isso, e o que define, e aliás o início do nosso podcast foi exatamente falando sobre isso, não é? Quando você define que o seu fracasso está instalado quando você aciona o botão da desistência. Não é? A sua mente cria limites para a sua capacidade, para a sua competência. A sua mente inconsciente
e até consciente pelas experiências que você vive, né? E você vive por generalização, você vive uma experiência e generaliza para todas as outras, e você cria limites mentais para que as coisas não avancem. Não é? Então é claro que se você cria limites mentais, esses limites mentais podem ser o precursor básico do fracasso através da desistência. Porque você encontra que não é ultrapassável aquele limite. E aí você não tem alternativa senão a derrota, o fracasso, a desistência. E você só determina fracasso quando você assume a desistência. Não há fracasso enquanto não houver desistência. Não há equipe, time perdido até o apito do árbitro. Não há não há jogos vencidos ou derrotados até o último segundo em que se pode correr, em que se pode desenvolver estratégias e definir rotas ou redefinir rotas para que você consiga atingir o seu resultado. Antes de terminarmos, queria pegar numa frase um pouco impactante, talvez, mas de uma das pessoas que mais estudou o comportamento humano, que ele diz que não há vítimas, há voluntários. Esta frase é de Tony Robbins e ele teve essa feliz ideia e essa feliz frase de dizer, por outras palavras, que nós somos voluntários para sermos essa própria vítima. Nós somos os voluntários desse fracasso, nós somos os voluntários do nosso não sucesso. E isso, dito assim, tão de repente, para você que está em casa, talvez, pelo menos o que o Daniel falou, nós somos, não somos vítimas, nós somos voluntários do fracasso. Então, antes de você se vitimar, você entenda que o fracasso é uma decisão. E decisão é a zona consciente do cérebro. É escolha, é opção. Então, quando você opta pelo fracasso, é uma decisão infeliz. Então, você não é uma vítima. Não é? Você é um voluntário. Você optou por, você escolheu. Voluntariado é assim, você faz porque quer. E é uma frase pequena, mas hoje em dia eu já nem sei se coisas assim são inventadas, se é por ele ou por outra. Ele disse, ele teve a felicidade de dizer. Não é? E sendo ele quem é, Tony Robbins é uma das pessoas de maior referência no mundo quando se fala em programação neurolinguística, em autoconhecimento, enfim, desenvolvimento pessoal. E colocar a coisa tão clara dessa forma, com uma frase tão pequena, faz com que você enxergue o verdadeiro autor do fracasso, que é você próprio. Aí eu pergunto, você se considera vitorioso ou fracassado hoje? E se você fosse um vitorioso, será que você faria as coisas que faz hoje? Será que você iria de férias para os mesmos lugares? Será que você teria os mesmos amigos? Faria as mesmas coisas? Não é? Então presta atenção, porque às vezes nós nos contentamos também com o tão pouco, exatamente para nos poupar do esforço de termos que sair da nossa casquinha, que é uma casquinha de ovo frágil. Você dá o biquinho e ela rompe e você parte. Mas aí você vai dar de cara com a claridade, vai dar de cara com o frio, vai dar de cara com a dor. E você constrói. Você vai nascer penas fortes, no caso, quando eu falei da ave que quebra o ovo, que vai para o mundo. É assim, em qualquer nascimento ou renascimento. E sucesso é isso, é você se reconstruir, se redefinir, renascer. Né? E renascer muitas vezes até das próprias cinzas, não é? Como a história da Fênix. Então não há motivo, nunca há motivo para desistência. Porque enquanto houver sopro de vida, há capacidade de resiliência, de auto-luta, de auto-busca, para que você atinja, então, o sucesso que está disponível para todo mundo. Daí a questão da vítima ou voluntário.
E talvez até doa um pouco, né? Como tu falaste, ouvir assim de repente que tu és o principal responsável pelo facto de tu estares a ser a vítima, ou seja, tu és o voluntário de tu seres a vítima. Mas a partir do momento em que isso está a doer, pelo menos tu já tens a consciência, tu podes até te recusar a assimilar isso e a entender que isso é verdade. Mas quando tu aceitas que isso é verdade e por muito que doa, pelo menos tu estás um passo à frente do que se ainda não tivesses tido essa consciência. E se ninguém entendeu o que ele disse, que eu acho que ele falou muito claro, eu vou dizer de uma forma figurada, desculpa, e bem simples. Sabe quando você vai fazer ginástica, tá por muito tempo parado, e que sente aquela dor? Dor não é bom. Mas a dor depois da ginástica é uma dor de crescimento. É uma dor de inflamação muscular que você vai hipertrofiar a sua musculatura, né? Vai crescer a sua musculatura. Portanto, é uma dor necessária. Entende? E é dessa dor que eu falo. Que quando você busca o conhecimento, quando você voa, quando você alça outros voos, quando você busca no desconhecido, essa dor é passiva de se ultrapassar. O que não pode acontecer aí são medos, né? Que aí é uma história enorme para um outro podcast, né? Que são medos que impedem você de ir para frente. Será que esse medo também existe dentro de você? Aí você tem que ter atenção e procurar os podcasts certos quando nós falamos sobre essa questão do medo. Muito bem, estamos a chegar ao fim de mais um podcast. Não sei se queres fazer alguma consideração final antes de nos despedirmos aqui do povo. Não, eu acho que a consideração final que nós podemos fazer eu acho que quando você faz o percurso desse podcast do início ao fim, você chega na frase brilhante que você citou, e se você for capaz de entender que você é responsável pelo seu fracasso, não é? Talvez você queira ser responsável pelo seu sucesso. Então, entendendo que você é responsável pelo rumo que quer dar à sua vida, entendendo que você tem hoje a sua vida que você criou ontem, entendendo que você é o único responsável pelo que você tem na sua vida hoje, quando você conseguir enxergar isso, quando conseguir viver isso, e você ouvindo esse podcast inteiro, do início ao fim, e percebendo a questão de ser vítima ou ser voluntário, ser vítima ou ser voluntário, e perceber isso, você terá dado 2 passos à frente em relação à sua prosperidade. É isso. Muito bem, chegamos então assim ao fim de mais um podcast. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Copas. Você já sabe que todo esse conteúdo que é dado com amor, com carinho, você pode partilhar para quem você quiser. E, aliás, isso é uma forma de prosperidade. Quando você percebe que aquilo foi válido para você, que trouxe benefício para você, você pega e doa esse benefício para outras pessoas. Então, eu convido você a fazer isso. Se você está no YouTube, você pode subscrever o canal e você, inclusive, ativar o sininho, porque você recebe as informações quando novos vídeos aparecem, tá bem? Se você estiver no Facebook ou no Instagram, você pode pegar o próprio link do vídeo e partilhar com as pessoas que você quiser partilhar. E assim você está trazendo também prosperidade para você.